Amém. Sempre é uma honra nós estarmos aqui, uma gratidão também no nosso coração estar aqui nesse culto para falar a palavra de Deus com muito temor e a gente não deve brincar com a palavra, né? Então, com muito temor no coração, a gente também sobe aqui, respeitando cada um de vocês, respeitando a palavra. Eu tenho orado, irmãos, por essa igreja. Eu vou falar como apóstolo São Paulo. Deus maravilhoso. Eu não tenho cessado de orar por vós, irmãos. Graças a Deus. Para que o Senhor venha abrir portas. Graças a Deus. Venha abençoar a vida de cada um de vocês, de cada um da igreja, a liderança da igreja. Então, eu não tenho cessado, Dom Clair, graças a Deus, de orar graças a Deus. por esta igreja. Essa igreja, eu creio que quando Deus idealizou essa congregação aqui, ela faz parte da igreja. Deus queria alguma coisa para essa igreja. E essa igreja começou num lar, numa casa. Foi numa casa. Não sei se tem alguém aqui do tempo antigo. Começou na casa do irmão Alcides. É Alcides o nome dele. Ele hoje não congrega mais com a gente, né? No tempo ele saiu da nossa igreja e foi embora. Mas ela foi no Jardim Augusta, viu, Laura? Jardim Augusta, depois foi lá para o Parque Boa Esperança, onde eu moro. Depois veio para cá. Então Deus, quando idealizou essa igreja, ele tinha propósito. Muitas almas já passaram por aqui e foram salvas. Graças a Deus. E um dos propósitos foi me salvar e me trazer para cá. Oh Deus, bendito. E eu comecei meu ministério aqui, como líder de mocidade. Não tocando ali com o Francisco. Vocês tocavam harmônica, eu tocava violão. Então, Djalma, nós era evangelista, nós fazíamos evangelismo. Não tinha igrejas nessa região. Não tinha igrejas nessa região. Não tinha. A Ruth era uma mocinha nova ainda, também, Djalma, ainda era jovem, mas tanto assim mais, né? Mas Deus tinha propósito quando trouxe essa igreja para cá, irmãos. Era salvar as almas. E o propósito de Deus não mudou. Graças a Deus, graças a Continua Deus, mesmo. bendito seja o seu nome, Jesus. Deus não muda de propósito. Deus tem interesse no ser humano e salvar o homem. E Ele continua interessado em salvar vidas. Graças a Deus. E Ele usa outras vidas para salvar essas vidas. Ele usa Ele usa você, Ele usa cada um de nós para trazer outros para Cristo Jesus. Grande Deus, tu és Então, maravilhoso, Jesus. Estamos falando um pouco sobre a história dessa igreja, porque vocês receberam aqui um boletim, né? E nós já oramos pelos trabalhos da igreja, avivamento espiritual dos membros da igreja, também salvação de almas e crescimento numérico. Tudo que é vivo, diga comigo, tudo que é vivo, cresce. É assim, ser vivo. Eu estava vendo um menino, um Filipinho ali, Luiz Felipe. Quando eu parei o carro lá, ele estava aqui no corredor. Eu falei, meu Deus do céu, olha como já está crescendo. E a igreja do Senhor, ela cresce, ela aumenta a cada dia. E nós, como membros dessa igreja, nós também somos ramos. Você é um ramo. Eu sou um ramo. Cada ramo tem que dar o seu fruto. Eu me coloco também como ramo desta videira. Eu quero dar fruto, irmãos. Quando eu não estou dando fruto, eu me preocupo.
Porque nós nascemos para dar frutos. Quem aqui não fica preocupado? Olha, eu não dei fruto nenhum esse ano. Vou fechar esse ano sem fruto. Oh, Jesus, meu Senhor. Mas o Senhor nos chamou para irmos e dar fruto. Quando eu estava vendo aqui o casal, Ademar, cantando, jamais eu poderia saber que você tem esse dom maravilhoso. Quando nós visitamos vocês ali, eu fico feliz que vocês vieram, foram bem recebidos, né? A igreja aqui acolheu muito bem eles. Eles estão aqui no nosso meio dando fruto. Então é uma honra para nós louvarmos a Deus. Mas eu quero meditar com você também. Hoje, nós já oramos na lição de hoje, Laubert? Já oramos na lição. Já. Coração limpo, né? Coração puro. Isso. Coração puro. Que é a semana de construir o caráter. Eu quero dizer para vocês, irmãos, como nós colocamos o propósito desses 40 dias, eu fui o primeiro a pegar o livro. Quando estava todo o pacote ali, eu falei, eu quero pegar o meu primeiro. Quero pegar, eu pedi para alguém vir aqui pegar um para mim, antes de todos vocês. E eu estou desde o dia 5 acompanhando as lições. Graças a Deus. Deus tem falado comigo muitas coisas maravilhosas. Graças a Deus. A lição anterior a essa foi a lição dos falsos profetas. Nos dias de hoje, devemos tomar cuidado Deus maravilhoso. com os falsos profetas, com os pseudos pregadores, pseudos pastores. Hoje já tem até a escola para formar pastor, né? Quem chega lá, faz um curso, ensina algumas técnicas de oratória e o indivíduo já sai pastor, me chama. E alguns ainda oferecem salários, salário, até mais do que a gente recebe, né? Salários altos, alguns oferecem. Então, mas aí, essa lição anterior, cuidado com os falsos profetas, fala muito conosco, que está na Bíblia, Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Eu anotei aqui, depois que eu fiz o devocional, algumas coisas sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, eles roubam a simplicidade que nós temos, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é complicado. Graças a Deus. Graças É simples a Deus. do Pai. Glória a Deus. É Graças simples. a Deus. Simples. Eles roubam a simplicidade, eles roubam o dinheiro, eles maqueiam a doutrina verdadeira cristã, porque eles querem falar o que o povo quer ouvir. Falsos profetas, Deus poderoso. eles não apresentam a verdade bíblica como ela é. A verdade bíblica de Deus. E uma outra característica do falso profeta, em vez de levar a aproximar-se de Deus, eles se aproximam do mundo, que traz para o mundo. Afastam as ovelhas de Deus. Vivem na carne. Mentem ao povo. Prometem milagres. E trabalham para o inimigo de Deus. Esse é um falso profeta. E Jesus falou: tome cuidado com eles. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas dentro são lobos de ovelhas. Essa lição falou muito comigo. A de hoje, coração limpo, também falou muito comigo.
comigo. Graças a Deus. Porque Glória a Deus. bem-aventurados puros de coração. Glória a Deus. Deus quer pessoas que o seu coração esteja limpo, que não guarde mágoa, que não guarde rancor. O verdadeiro cristão, ele sabe perdoar, ele não fica guardando mágoa, ele não fica guardando o resquício do passado. E como é bom, irmãos, quando a gente tem um coração limpo, busca essa limpeza, essa higiene do nosso coração. Uma certa feita, ouvindo uma palavra, e o pregador dizia: o nosso coração, nosso interior não é uma lata de lixo para guardar coisas ruins. Não. O coração, ele não deve ser sujo. E Jesus fala: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus é contemplar. Deus é Espírito e nós precisamos saber contemplar, a contemplar a Deus. Se você perguntasse no Egito passado, como as pessoas, eles tinham conhecimento de Deus de uma forma diferente. Era sol, era lua, eram as estrelas, eram bichos, eram animais. Era isso que eles tinham como Deus. Mas o homem foi crescendo, foi evoluindo, foi se desenvolvendo, e Deus foi trabalhando com o homem na sua ignorância, e ele foi aprendendo a contemplar a Deus. A ter um conhecimento sobre Deus. E aí, Jesus vem, revelação completa, e acaba ensinando a gente muito mais de Deus. Então, ele vem com as suas atitudes, com os seus atos, com a sua forma dócil de ser. Jesus vem nos ensinar como é Deus. Glória a Deus, graças a Deus. E então ele fala: bem-aventurados, digam comigo, bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração. os puros de coração, Pois verão a Deus. pois verão a Deus. Relacionar-se com Deus. A pessoa que se relaciona com Deus, ela não maquina o mal. A pessoa que tem Deus na sua vida, ele não projeta o mal. Ele tem no seu coração o bem. E aí Jesus ensina: bem-aventurados os limpos de coração. Essa lição é muito linda, viu? Eu estou só dando uma panorâmica dessa passagem para vocês. Vocês devem orar em cima dessa questão, fazer uma autoavaliação. Irmãos, como é bom a gente chegar num ponto da nossa vida e começar a se avaliar como nós estamos. E Jesus ajuda a gente a se avaliar. Como eu estou? Como está a minha vida? Eu estou guardando muito rancor, eu estou guardando muita mágoa, eu estou guardando muito preconceito. Como é que eu estou sendo? Então Jesus ensina a gente a ser limpo e puro de coração. Isso deixa claro que Deus está interessado no coração limpo e que se manifestará por atitudes mais morais, genuínas e não hipócritas. Toda a Bíblia mostra o processo de Deus de pegar o ser humano caído em pecado, santificá-lo para obter e ter comunhão com Ele. Então, meus amados, vamos buscar isso do Senhor para nossas vidas. Hoje eu estive ali em Itaquera, nós fomos muito abençoados ali. Estive com os dois oficiais da nossa igreja, os dois presbíteros, e Deus falou muito conosco. Tem hora que Deus ele pega a gente e deixa lá no deserto um tempo. Né, seu povo? Deixa lá, deixa você um pouquinho sozinho lá no deserto e larga você lá um pouco. E você fica lá se batendo, tentando resolver as questões. Depois ele volta de novo e atenta para você. Estende as mãos para você.
Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, do 1 ao 41. Essa palavra o Senhor ministrou no meu coração. João 9. João 9, do 1 ao 41. Irmãos, como é maravilhoso a gente servir a Deus. Quando eu cheguei aqui, eu sentei naquele banco, fiquei tão abençoado com aquela primeira canção que vocês cantaram. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Vamos ler? Vamos ler juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos lá? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluia. Esse texto, essa palavra, ela nos ensina, irmãos, algumas verdades. Jesus, ele sempre foi sensível Deus maravilhoso, ao sofrimento humano. Deus, Senhor. Na sua caminhada ministerial, na sua jornada, ele se deparava com cegos, com coxos, com mancos, com paralíticos. E Jesus nunca deixou de atendê-los. E nesta passagem bíblica, nós encontramos aqui Jesus indo com seus discípulos. Ele vê este cego. Pense neste cego, a dificuldade dele, a deficiência dele. Jesus. Nós fizemos uma certa feita uma dinâmica, não sei se vocês lembram, num grupo, e nós falamos: você vai ser o cego e você vai ser o guia do cego. Quem lembra essa dinâmica? Pense um pouco neste cego. E Jesus viu esse cego. Jesus viu esse cego. E a palavra diz aqui que quando Jesus olha para ele, olha só como os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram. 9, verso 1. Entrando no 9, João 9, verso 1. João 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Olhou para ele. Sentiu a necessidade dele. E os seus discípulos, olha a postura dos discípulos, lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Procuraram alguma coisa nele, procuraram uma culpa. Tem pessoas que vivem procurando culpa nos outros. Os discípulos queriam saber, eles tinham uma cultura de se ele nasceu cego, ou o pai tinha pecado, alguém tinha cometido algum erro, alguém tinha feito alguma coisa ruim, ou então aquele cego tinha cometido algumas coisas erradas
que Deus então estava castigando, estava punindo com uma cegueira. Aí Jesus diz para os seus discípulos: olha a cultura dos discípulos, olha o que eles pensavam. Quem pecou? Ele ou seus pais? Aí Jesus responde para eles. Jesus responde. Deus soberano, Deus eterno. O verso 3. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Oh, Jesus. eu aprendo aqui que Jesus inocenta aquele cego, inocenta os seus pais da culpa. Mas não tem nada mais pesado na nossa vida do que a culpa, do que alguém impor culpa sobre nós. Você já pensou se alguém chegasse em você: olha, você é culpado por isso que está acontecendo, e você não fosse culpado? Como é que você agiria? Jesus então vem aqui, assume a posição desse servo e diz: ele não pecou, seu pai não pecou, mas ele está assim porque a glória de Deus vai se manifestar sobre ele. Jesus via aquele cego curado. Jesus, ele atenta para as nossas necessidades, ele atenta para as suas necessidades, mesmo que alguém possa olhar para você e não ver em você, em ver em mim, ver em nós. Ele atenta para as nossas necessidades. Deus soberano, Deus Ele veio para isso. glória a Deus, glória a Deus. Então ele fala: nem ele pecou, nem seus pais. E ele inocente, então, aquele deficiente visual daquela culpa que estava impondo sobre ele. Tu és Senhor Jesus. Mas Jesus fala uma outra coisa interessante aqui. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quem poderia pensar que aquela cegueira pudesse resultar Deus, és Senhor Jesus. na glorificação de Deus? Graças a Deus, glória a Deus. Os discípulos não poderiam, não tinham como identificar aquilo. E aí continuamos essa cura desse cego. Vamos meditar um pouquinho mais. Jesus maravilhoso. Aí Jesus fala: nele e seus pais, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Jesus traz luz Glória a àquele Deus. cego, Glória a Jesus. traz vida Graças a àquele Deus. cego. Jesus é a verdadeira vida para Oh, nós. Deus. Esse é o Evangelho. Aleluia. Esse é o Evangelho. Graças a Deus. E eu aprendo aqui uma outra coisa, que Jesus não esperou muito tempo. Talvez pelos discípulos eles falassem assim: olha, Jesus, espera um pouquinho mais. Jesus não. Jesus, eu encontro uma outra coisa aqui. Agiu com urgência. Jesus fez a obra com urgência. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele sabe do que eu preciso. Graças a Deus. Ele sabe do que nós precisamos. E Jesus age com urgência. Graças a Deus. Aquele cego, o clamor da sua alma era ver, era enxergar. Soberano Jesus. Pense, outro dia eu fiz um teste, sabe, Alberto? Quando eu quero ser cego pelo menos uma meia hora.
fechei os olhos. Não aguentei nem 5 minutos. Nem 5 minutos eu aguentei ser cego. Anda pelo menos 5 minutos aqui dentro, de olhos fechados. 5 minutos. Fique transitando aqui no corredor para lá. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer comigo? Jesus sentiu a necessidade daquele cego, daquele deficiente. Falou, eu sou a luz, eu vou dar luz para ele. Eu vou abrir os olhos dele. Aleluia! E esse milagre, irmãos, me ensina muitas coisas. Me ensina, por exemplo, o tratamento que os discípulos teve com Jesus. Mas vamos um pouquinho mais avante. Tendo dito isso, Jesus poderia passar a mão assim, né, irmãos? Ó. Né? Pode dizer que seja curado. Ele usou uma forma para fazer o milagre que às vezes para aqueles fariseus, para aqueles discípulos também era questionamento. Jesus então, olha o que ele faz. Tendo dito isso, vai lá no chão, montinho de terra. Quem já fez isso lá no montinho de terra assim, brincando? Eu já fiz isso, brincar no montinho de terra. Eu já fiz isso. Aí cuspiu lá, fez um barrinho, chegou lá, o cego não estava vendo nada daquilo, foi lá e passou no olho dele. Foi assim que Jesus agiu. Misturou terra com a saliva, aplicou aos olhos do homem. Então ele disse, vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi lá, os olhos cheios de barro, chega no tanque de Siloé, ele vai, lava, e quando ele volta cheio. Quando a gente encontra com Jesus, irmãos, os nossos olhos se abrem. Quero seus olhos espirituais. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós temos esse encontro com Jesus, e esse cego, eu tenho certeza, a vida dele mudou. E ele foi também uma outra coisa ali. Ele volta vendo. Aí os seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto ele mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que acostumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele. Jesus sempre nos surpreende, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E os vizinhos, você sabe aquele tipo de pessoa que fica, vê o mal das pessoas e fica, vamos ver que fim que vai dar. Ó, o homem está internado, mas é capaz que ele vai morrer. É capaz que, olha, ele não escapa. Essa noite não passa. Essa noite não passa. E aí aquele cego aparece curado. Deus tremendo, Deus poderoso. Será que é ele mesmo? É ele? Ou não é ele? E ficou aquela discussão. Aí alguns, não, é ele sim, é aquele que ficava lá pedindo esmola. Como Jesus é maravilhoso, irmãos. Glórias ao teu nome, Jesus. Jesus, E aí, tu és tremendo, Jesus. Glória a Deus. ele cura aquele cego. E outros diziam, não é apenas, parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. E então, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu, um homem aí chamado Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. O encontro com esse homem chamado Jesus traz mudanças. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que quando temos um encontro com este homem chamado Jesus, traz mudança, traz cura, traz milagres para nossas vidas. Esse cego teve mudanças.
E ele também trouxe ali um debate, o milagre daquele cego. Nós vemos os elementos desses personagens desse texto. Eu anotei aqui alguns personagens desse texto. Nós vemos Jesus, a atitude de Jesus em relação ao cego, o cego, os discípulos que ficaram questionando, colocando a culpa, querendo saber, os vizinhos que ficaram discutindo, os fariseus que não aceitaram aquela cura, aquele milagre. Quando uma pessoa se converte a Cristo, quando uma pessoa se decide por Cristo, a primeira coisa que acontece é os seus amigos começarem a te criticar, a sua família começar a te criticar, a dizer, não, você está errado, você está errada. E aí, a atitude de fariseus, os judeus, os pais do menino. Eu fiz uma analogia de todos os personagens desse texto. Os pais do menino ficou com medo de ser massacrado. Só vai lá, pergunta para ele, ele tem idade, ele vai responder. Porque ele sabia que se ele falasse que foi Jesus que curou o cego, às vezes as pessoas querem esconder aquilo que Jesus fez, mas aquilo que Jesus fez não fica oculto. Graças a O Deus. milagre que ele faz. Glória a Deus. Graças a Deus. O pai do menino, olha, diga para ele lá. Vai lá, pergunta para ele que ele tem idade, ele vai responder. Porque ele sabia que se ele afirmasse que foi Jesus que curou, eles seriam massacrados. Então, a atitude dos pais. E também eu vejo aqui a atitude do cego. Glória a Deus. Que agora curado, agora enxergando, ele volta testemunhando e glorificando a Deus. Aleluia. Meus Glória a irmãos, Deus. Glória a Deus. Deus nos chamou Perfeito, Jesus. para testemunhar esses milagres de Jesus. Graças a Deus. Esta nova vida em Cristo. Bendito seja o teu nome, Jesus. Para testemunhar os milagres dele na nossa vida. E eu deixo para você uma pergunta nesta noite. Com qual desses personagens você mais se identifica? Uma vez eu anotava todas as mensagens lá de Misericórdia. Deve ter umas 100 mensagens mais lá, né, meu Deus? Tem um livro lá escrito. Eu vai ouvir nossa Pentecoste. Qual desses personagens você se identifica mais? Com os discípulos, que queria achar culpa, com o cego, com Jesus, com os vizinhos. Com qual deles? Fica essa resposta para você. Eu quero me identificar com Cristo. Vamos colocar em pé.